Grandes protestos estão acontecendo, aconteceram ontem em Tbilisi, lá na Geórgia, que é a capital da Geórgia, né? O pessoal aqui, muito bacana, deixa eu tirar o som aqui para não ficar muito alto. A polícia tentando controlar os manifestantes com jatos de água, mas o manifestante ali com a bandeira europeia, né, indicando mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na Ucrânia, do Euromaidan, o interesse das pessoas ali de se unir para a Europa, se afastar da Rússia, se afastar desse mundo de violência e coisa e tal, e o pessoal continua com a bandeira ali mesmo, olha só, que bonito isso, né? O pessoal se apoiando ali para o canhão de água não conseguir derrubar a bandeira, né? Muito bacana mesmo o protesto do pessoal. O pessoal fazendo força ali para não deixarem a bandeira ser destruída. Esses jatos de água são muito fortes, tá? Realmente é feito exatamente para isso, né? Realmente impressionante a bravura do povo lá da Geórgia, o quanto que eles querem isso, né? Mas como é que começou esses protestos? Esses protestos começaram porque o parlamento da Geórgia, olha só os guardas tudo com medo ali, ó. O parlamento da Geórgia aprovou uma lei chamada Lei dos Agentes Estrangeiros. Existe uma lei similar a essa lá na Rússia, que justamente é uma lei que diz que praticamente qualquer pessoa pode ser, se você criticar o governo, fizer qualquer coisa que o governo não gosta, você é acusado de ser um agente estrangeiro, e com isso você pode ser preso sem devido processo legal, sem nada, pode ser imediatamente preso, coisa e tal, e penas são muito duras, então acaba no final das contas permitindo uma censura absurda. É quase no nível Alexandre de Moraes lá que eles estão chegando. O Alexandre de Moraes também faz isso aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que critica o TSE, critica o Lula, critica a esquerda, é prisão na hora, vai para cadeia, não tem esse negócio de devido processo legal, onde tem isso, né? Se derem a ideia dessa lei de agentes estrangeiros para o Alexandre de Moraes, ele vai adorar. Vai dizer que todo mundo aqui no Brasil que apoia Bolsonaro é agente estrangeiro e pronto, né? Mas, enfim, essa lei lá na Geórgia foi passada pelo parlamento, foi aprovada pelo parlamento, o parlamento é de maioria pró-Rússia. Da mesma forma que aconteceu no Euromaidan, haviam já questionamentos sobre a efetividade das eleições, se as eleições realmente foram justas no final das contas. Então, mas isso não impediu ninguém de governar, os caras tomaram posse, só que agora estão fazendo essa lei pró-Rússia, e com isso está gerando a revolta lá nos cidadãos lá da Geórgia, porque eles sabem que isso é mais um passo na tomada de poder da Rússia, da tomada de poder na Geórgia pela Rússia. É o que a Rússia queria fazer lá na Ucrânia com os presidentes fantoche ucranianos, né? Aqui na Geórgia não é o presidente que é o problema, o presidente é pró-Europa. É o primeiro-ministro que é pró-Rússia e ele tem o parlamento é pró-Rússia, né? Aqui está o pessoal gritando Putin ruilo. Putin ruilo é puto, alguma coisa do gênero, assim. Enfim, é um xingamento contra o Putin que é muito usado por todo mundo, pelos ucranianos, pelos georgianos. Enfim, e parece que uma parte desse grupo estava indo em direção à prisão do antigo presidente da Geórgia, o Mikhail Saakashvili, que é aquele rapaz que a gente falou, que ele também tem ligação com a Ucrânia, ele foi preso recentemente e está na cadeia muito mal, aparentemente foi envenenado e coisa e tal, e o pessoal está fazendo uma grande ação diplomática para tentar que a Geórgia libere ele da cadeia. Enfim, é esse rapaz aqui que ele tá, hoje em dia a imagem dele é muito pior, né? Aí o pessoal está perguntando, será que isso daqui é um momento Maidan na Geórgia? Porque também os protestos Maidan, uma das coisas que eles fizeram foi ir contra a candidata a presidente lá na Ucrânia, né? Que foi presa depois da eleição, que foi vencida pelo Yanukovych, né, que era o fantoche do Putin lá, e aí a Timoshenko, que era a candidata pró-Europa, perdeu por pouquinha coisa, tipo o Bolsonaro-Lula, pouquinha coisa de diferença ela perdeu, apesar de no primeiro turno a soma dos candidatos pró-Europa dar mais de 60% dos votos, no segundo turno ela teve menos de 50% dos votos, e o Yanukovych pró-Rússia teve mais de 50%. Muito estranha essa história da eleição, mas de novo, o cara tomou posse, foi eleito, tomou posse, coisa e tal.
Quando foi em 2014 que ele começou a fazer essas brincadeiras também de aprovar leis, o pessoal fez o Euromaidan, e daí, nesse meio tempo, a Timoshenko foi presa. Igual eles planejam prender o Bolsonaro aqui, né? Eles prenderam a Timoshenko e aí isso acabou gerando a revolta. Uma das coisas que o pessoal fez foi tentar liberar ela da cadeia durante o Euromaidan. No final das contas, ela acabou sendo liberada da cadeia, sim, mas só depois da conclusão de todos os protestos lá da Euromaidan, depois que o Yanukovych fugiu para a Rússia, né? Realmente protestos enormes e, segundo o general SVR, o Putin está muito preocupado com isso porque ele simplesmente não vê como ele possa ajudar a situação na Geórgia. Ele não tem força, ele comprometeu toda a força russa na Ucrânia, não tem o que fazer ali, né? Essa aqui é a imagem do Saakashvili, aqui antes, em 2021, e agora em 2022, que ele está na cadeia depois de ser envenenado e coisa e tal. Enfim, a situação está complicada ali na Geórgia. Pode ser que a Geórgia esteja usando justamente esse momento que a Rússia não consegue fazer nada, porque está se destruindo lá na Ucrânia, para fazer o seu momento Maidan. É uma boa coisa. Tomara que tome de volta também as, entre aspas, repúblicas separatistas aqui da Abcásia e a Ossétia do Sul aqui, que da mesma forma que aconteceu com a Ucrânia, foi a mesma coisa. Nunca teve movimento separatista de fato. Ah, tem uma meia dúzia de maluco que queria se separar da Geórgia e se integrar com a Rússia. Cara, meia dúzia de maluco tem em tudo quanto é lugar para todas as pautas que você quiser. Ter um movimento separatista é outra coisa diferente. O que aconteceu aqui também foram os russos infiltrando militares, infiltrando tropas russas ali para criar esse movimento separatista e fazer manter uma forma de controle da Rússia sobre a Geórgia, né? É o mesmo truque que eles tentaram agora, estão tentando aqui no Donbás, mas não vão conseguir também. Talvez isso daqui acabe representando o fim dessa política russa absurda de intervenção.